Olá, boa tarde. São 16 horas desta segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Estamos dando início a uma edição especial de rescaldo das eleições de ontem e estamos aqui fazendo um esforço para analisar ainda a quente aquilo que aconteceu e que as urnas mostraram para nós com grande impacto no final da votação de ontem. Estamos aqui nós três, eu, Mário Vitor Santos, aqui da TV 247, e sempre aqui apresento Forças do Brasil, e o Helena e Mário Vitor habitualmente. Hoje é uma edição especial e nós estamos com dois analistas políticos, o cientista político Alberto Carlos Almeida e o analista político e comentarista Jefferson Miola, já conhecido aqui pela nossa audiência da TV 247. Boa tarde, Alberto Carlos Almeida. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço o convite, Mário Vitor. Boa tarde, Miola. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Miola, prazerzão falar com você de novo. Muito obrigado também por estar junto conosco nesse esforço. Prazer é meu, Vitor. Uma grande honra estar contigo aqui com Alberto Carlos Almeida. Um abraço grande para vocês. Olha, tem gente reclamando que nós três estamos de azul. Então, nos mandam corações azuis, como a Rosemary Nunes. Muito obrigado. A Ana Bernadette Acioli se junta à nossa comunidade de membros da TV 247. Ontem nós atingimos uma marca para nós histórica, muito generosa, que é a marca de 1 milhão de membros aqui no nosso, digamos assim, no nosso encontro. O pessoal, por favor, então, nós estamos aqui ao vivo, nessa edição com Alberto Carlos Almeida e Jefferson Miola, para tentar entender o que aconteceu ontem. Eu vou pedir ao Alberto Carlos Almeida, que, aliás, já lançou A Mão e a Luva, esse livro que ele exibe ali agora para nós, que é uma história, uma espécie de uma investigação de como o eleitor brasileiro se comporta. Estou certo ao falar isso, Alberto? Exato, Mário Vitor. O livro trata de todas as eleições presidenciais ocorridas no Brasil, desde Collor até agora, né? E são 11 capítulos, mais a apresentação, 9 capítulos, cada um dedicado a uma das 9 eleições de 89 até agora, né? A eleição de Collor, sempre baseado em pesquisas de opinião, sempre baseado na análise da conjuntura do país naquele momento. Você é em coautoria com o Tiago Garrido. Tiago Garrido, exatamente. Gente, é o seguinte, eu queria pedir a vocês, antes de qualquer coisa, compartilhem essa nossa transmissão com seus amigos, conhecidos, pessoas que têm interesse em, digamos, como é que eu posso dizer, colocar em perspectiva o que aconteceu ontem. Estabelecer alguma racionalidade nesse processo que tão cercado de emoções e contradições tão fortes. Então, compartilhem, deem o like aí, o joinha, por favor, na transmissão do YouTube. Se vocês acharem que é o caso, podem se tornar também, como a Ana Bernadette Acioli, membros da TV 247. Vocês podem também contribuir pela chave pix@brasil247.com.br. Você pode assinar em brasil247.com/apoio e você pode também enviar superchats e super stickers. Mas mandem seus comentários, suas observações, façam essa troca também conosco a respeito do que vocês têm dúvida sobre o que aconteceu na eleição de ontem e o que significa essa eleição para as perspectivas do segundo turno. Alberto Carlos Almeida, você pode começar dizendo qual a sua avaliação? O PT perdeu, o PT ganhou, Lula perdeu, Lula ganhou, Bolsonaro venceu. O que aconteceu? Bolsonaro, né, o bolsonarismo mostrou muita força, né, digamos assim, inesperada, né, porque havia toda essa discussão, a principal discussão era se Lula ganharia
ou não em primeiro turno, né? Eu chamei atenção que a probabilidade de ganhar em primeiro turno era menor do que a probabilidade da eleição ir para o segundo turno. Eu cheguei a estimar subjetivamente, né, 60% de chances da eleição ir para o segundo turno e 40% de chances de acabar no primeiro turno. É uma estimativa subjetiva, né? O número é só para dizer qual era o meu grau de convicção, né, do que poderia acontecer. Eu digo, olha, tem uma chance um pouco maior de ir para o segundo turno. Né? Então, a gente entrou o dia eleitoral, né, a véspera eleitoral, discutindo esse tema, né, e, de repente, na apuração aparece um Bolsonaro muito próximo de Lula, ainda que Lula tenha ficado muito perto de ganhar no primeiro turno. Ele ficou a 1,60%, 1,61%. Né? Então, isso foi um motivo de grande surpresa. Né? Some-se a isso algumas vitórias de figuras emblemáticas, ex-ministros, o vice-presidente Bolsonaro, Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul, Damares. Damares, na pesquisa anterior, do dia anterior, ela estava liderando com folga. Né? Então, o resultado final não foi surpresa. O astronauta em São Paulo, num certo sentido, não é surpresa, porque a decisão do Senado é decisão de última hora, e São Paulo é um estado conservador. Né? Então, assim, Magno Malta, no Espírito Santo, por muito tempo, a Rose de Freitas liderou, de fato, parecia, eu fiquei surpreso com Magno Malta. Então, esses resultados, né, meio resultados emblemáticos, né, Ricardo Salles, ex-ministros de Bolsonaro, Pazuello, bem votado, num primeiro momento, deram uma impressão muito forte de uma vitória, né, muito expressiva de Bolsonaro. Eu comecei afirmando, de fato, né, ele venceu porque ele superou as expectativas. Porém, quando você matiza um pouco e pensa um pouco mais no resultado, você tem um resultado... Não, o PT nunca elegeu tanto deputado estadual em São Paulo, manteve a bancada de deputado federal, nunca elegeu tanto deputado federal e estadual no Paraná. Então, você vai pegando o resultado aqui e acolá. O PT aumentou muito, né? No caso, a frente parlamentar do PT, com PCdoB e PV, ela aumentou muito a federação. Né? Houve uma concentração em alguns partidos, né? O PL cresceu também bastante. Então, você tem vários outros aspectos do resultado que matizam essa visão de uma super vitória de Bolsonaro. E eu chamo a atenção, quer dizer, Lula ficou muito próximo de vencer. O que as pesquisas, qual foi o grande erro das pesquisas? Tá? Foi menos a proporção de Lula e mais a proporção de Bolsonaro face ao resultado final de Ciro e de Tebet. Né? Então, Ciro e Tebet ficaram menores do que nas pesquisas, e Bolsonaro ficou maior. E Lula ficou mais ou menos ali, dentro da margem de erro, enfim, de uma maneira ou de outra, todo mundo chegou muito próximo do número de Lula. Então, assim, a gente tem que ver, não é uma eleição contra um governo, contra um presidente que disputa a reeleição, contra um presidente que tomou inúmeras medidas nessa reta de campanha, nesse ano eleitoral, baixar preço de combustível, auxílio emergencial, um aumento bastante substantivo. Né? E, apesar disso tudo, o seu opositor, algo que é raro, né? É você derrotar alguém que disputa a reeleição. Aconteceu nos Estados Unidos com Trump e está perto de acontecer no Brasil. Lula permanece sendo o favorito. A impressão que eu tenho, Mário Vitor, Miola, né? Não sei qual a visão de vocês, mas assim, é muito mais Lula perder a eleição do que Bolsonaro ganhar. Né? Não havendo nenhum erro grave, um conjunto de erros graves, né? A eleição é muito favorável para uma vitória de Lula. Né? Essa é a minha visão, é isso. Quando você está muito próximo de vencer, eu me recordo que em 2018 eu disse isso para muita gente. Né? Bolsonaro ficou com 46, Haddad com 29. É muito mais fácil alguém conseguir 4 pontos, né, do que alguém conseguir 29, precisava de 21 pontos. Né? Estava muito distante, né? Bolsonaro somente 4 pontos. Nas eleições anteriores, Lula ficou próximo de vencer no primeiro turno, nas duas que disputou. Dilma, na primeira que disputou, ficou próxima de vencer no primeiro turno.
Na segunda, não. Ela ficou mais distante. Bolsonaro está próximo de Lula, né? Porém, Lula está muito próximo de vencer no segundo turno. Se Bolsonaro estivesse próximo de Lula e Lula mais distante, eu acho que a situação seria mais complicada. Tá? E você tem essa hipótese, Mário Vitor, Miola, todo mundo que nos segue, de eleitores de Simone Tebet e de Ciro terem antecipado o seu provável voto de segundo turno, o seu voto desejado de segundo turno. Eles, de fato, pensavam em votar em Bolsonaro no segundo turno e, quando foram para a urna, disseram, sabe de uma coisa, eu vou logo votar em Bolsonaro no primeiro, não vou votar nem na Simone nem no Ciro. Isso é uma hipótese. A gente só vai ter alguma segurança, um pouco mais de segurança com relação a ela, quando a gente vislumbrar alguns números aí das primeiras pesquisas, ainda sabendo que pode haver imprecisão. Eu estou desativando o som aqui, porque tem um barulho ambiente aqui, volto e às vezes eu posso esquecer. Mas eu concordo com você, e a minha questão é que é muito difícil que o Lula perca votos no segundo turno como patamar inicial desse segundo turno. Que esses votos do primeiro, eu tenho a impressão que a grande chance é eles se manterem como piso, a partir do qual ele terá que conquistar votos no segundo turno. Então, essa sua afirmação, Mário Vitor, eu acho que vale para Lula e vale para Bolsonaro, tá? Vale para Lula e vale para Bolsonaro. Eu acho que sim. Exato. E uma parte da percepção a respeito das eleições de ontem tem a ver com a ideia de que todos trabalhávamos com um quadro de pesquisas, pelo menos em relação à votação de Bolsonaro, que não se confirmou. Então, houve essa espécie de anticlímax em relação à votação de Bolsonaro a partir de ontem. Hoje eu acho que o clima já está diferente com esse rescaldo, não é, Miola? O que te parece? Olha, eu acho que sim, eu tenho uma grande convergência com as observações de vocês. Eu acho que ontem teve, digamos assim, um impacto de uma certa reversão de expectativas. Era muito grande, né, a percepção, o sentimento de que havia uma onda, e de fato essa onda ela se confirmou, não é, pró-Lula, porque ganhou muita densidade, especialmente nessa última semana, né, que abarcou estamentos não só da política, mas do empresariado, do campo jurídico nacional, juristas, ex-ministros da STF e tal, se conformou, digamos assim, um ambiente que era muito favorável, né, pelo menos estimulante, né, dessa hipótese de uma vitória já ontem, né, do ex-presidente Lula. E, portanto, os efeitos, né, dessa reversão de expectativa, elas trazem uma certa decepção imediata, e à medida que a gente vai digerindo e vai analisando e vai observando melhor, né, o que aconteceu, a gente chega a conclusões, né, um pouco mais serenas sobre o assunto e não tão, digamos, tomadas, né, por um certo catastrofismo, né. Eu acho que há um fenômeno, digamos assim, que eu acho que tem que ser encapsulado, não é a oportunidade da gente tratar dele em profundidade agora, mas é um requerimento fundamental, né, a partir do final do segundo turno, de se examinar, que é, do meu ponto de vista, a consolidação, né, de um processo de avanço, né, da extrema-direita brasileira. Né? Se a gente observa, né, um crescimento qualitativo, né, não só quantitativo, mas também qualitativo, né, dessa extrema-direita, seja ela extrema-direita lavajatista, seja ela extrema-direita bolsonarista, né, com quadros orgânicos, né, com expressões, né, muito importantes, né, dessa corrente de pensamento político brasileiro. Você me permite interromper um minuto, Miola? Pois não? Você diz qualitativo ou quantitativo? Numericamente, você identifica nos dois campos? Porque eu tenho a impressão que ele é mais qualitativo até do que quantitativo. Mas eu não estou com os dados aqui na minha mão para discutir isso com você. Não, se a gente observa, eu acho que é quantitativo e qualitativo. Talvez, inclusive, com uma primazia, né, de importância, de relevância, que é a qualidade desta eleição. Diferentemente de 2018, quando nós tínhamos, né, figuras pitorescas, folclóricas, nós estamos tratando aqui de pessoas que passaram os últimos 4 anos forjados,
na linha de frente do combate, né, político, ideológico e cultural brasileiro. O PL, por exemplo, que é o partido do presidente, ele fez 99 deputados federais. Não é pouca coisa, né? A maior representação que o PT teve na Câmara dos Deputados em 2010, com 100 deputados, mas com características, né, com um partido que representava uma acumulação, que vinha no seu terceiro governo consecutivo e elege uma bancada dessa representação. Né? Eu digo isso apenas porque eu acho que esse é um fenômeno, né, que ele reflete um sintoma maior, que do meu ponto de vista é um avanço da fascistização da política, da sociedade brasileira de maneira geral. Eu digo isso que é um tema relevante e fundamental para a gente analisá-lo. A oportunidade de fazê-lo não é agora, porque não resolve absolutamente nada. O centro, né, da conjuntura é o processo eleitoral, mas esse é um tema que ele fica dormitando para o final do segundo turno ser examinado, e do ponto de vista, né, do governo que for eleito, se for o governo Lula especialmente, isso terá implicações relevantes, e sob o ponto de vista, né, de um ideal societário, né, isto cobra, digamos assim, uma perspectiva de análise mais estabelecida sobre o assunto. Né? Eu acho que houve, digamos assim, uma primeira tendência a examinar, né, essa reversão de expectativas como se fosse uma derrota, porque isso é muito comum, né, em eleições, quando tu tens uma aposta muito forte, e isso era muito realista em relação à eleição de ontem, de que pode liquidá-la já em primeiro turno. Na eventualidade disso não se consumar, se passa a ter uma espécie de um sentimento de sentido reverso, né, como se fosse uma derrota. Eu acho que não. Por que isso? Se a gente observar, né, o desempenho do ex-presidente Lula, ele se deu dentro do que estava exatamente previsto. Ele ficou ao redor dessa faixa de 48%, faltou 1,5% para ele se eleger. E do meu ponto de vista, né, a modificação que houve, que foi o que o Alberto comenta aqui, que é uma espécie de uma antecipação do segundo turno. Né? O Bolsonaro ele se beneficiou de votos, especialmente, né, uma espécie de um voto útil antipetista, especialmente do Ciro Gomes. Né? O Ciro Gomes ele perdeu em relação às expectativas que ele tinha, as intenções de voto, cerca de 4%. Né? E a Simone Tebet ficou praticamente no seu patamar entre 5% e 4%, no máximo perderia, digamos, 1% desse deslocamento de eleitorado, né, em favor direto do Bolsonaro. Se a gente observar os dados, né, internamente nesse dinamismo eleitoral, o Ciro e a Simone Tebet, nas intenções de voto, eles apareciam com ao redor de 12%, eles terminaram com 7%, que é exatamente o que o Bolsonaro ele agrega no seu desempenho eleitoral. O Bolsonaro tinha nas pesquisas cerca de 38%, ele terminou com 43%. Então, acho que consolida uma situação de segundo turno, né, que é uma diferença pró-Lula de 6.186.000 votos. Né? O Bolsonaro, talvez ele tenha atingido seu teto, né, eleitoral. Dificilmente o Bolsonaro terá muitos votos de onde tirar, né, para compensar essa diferença do Lula, né, e o Lula tem que um trabalho que é não só de consolidar, né, esse ativo que ele constituiu e eventualmente ampliar votos em relação aos setores democráticos que votaram, né, em Ciro Gomes e Simone Tebet, nas outras candidaturas, e eventualmente de eleitores indecisos, né, e incorporar, digamos assim, no seu cacife eleitoral. Chama a situação uma eleição absolutamente atípica. Né? Por que ela é atípica? A gente tem visto nos últimos praticamente 12 meses, né, um comportamento mais ou menos cristalizado de desempenho dessas candidaturas, e há uma definição, né, que já está estabelecida pelos próprios eleitores de uma certa imutabilidade dos votos. Eu não digo que isso vai se preservar, mas a gente vem acompanhando, né, uma certa consolidação do voto, que ele não deslocava de um lado para o outro entre o Lula e o Bolsonaro. Então, se isso é um critério que vale, né, para a gente considerar o cenário imediato que nós vamos enfrentar, isso significa que nós temos um padrão de consolidação mínima dos votos, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, que dificilmente baixarão desse patamar que eles obtiveram, né, e, portanto, isso cria mais para o Bolsonaro do que para o Lula dificuldades para buscar a diferença que o Lula arranca nesse segundo turno, conforme eu falei, de mais de 6 milhões de votos, né, e, portanto, conseguir ultrapassá-lo. Não sei quais seriam as fontes que o Bolsonaro conseguiria, né, para fazer isso. É evidente que nós estamos falando também aqui de uma situação que nós nunca vivemos uma realidade como nós vivemos, de eleições com essas características, e um padrão de gangsterismo e banditismo e terrorismo político, como este que nós vivemos no país, e que, no segundo turno, ele será seguramente, né, ainda mais, né, grave e profundo do que a gente tem observado.
Alberto Carlos Almeida, a gente pode considerar, Viola, a gente pode considerar que a minha impressão é que há uma certa derrota do Bolsonaro no cargo, concorrendo no cargo e chegando em segundo lugar. A vantagem do presidente incumbente é natural e se fez valer em todas as eleições até agora. É isso, Alberto Carlos Almeida? Sim, aconteceu exatamente isso, né? Eu queria chamar a atenção, o Mário Vitor, o resultado de São Paulo, veja só, o resultado de São Paulo, a votação a presidente de Lula, ela só foi maior em 2002. Lula teve um pouco mais do que o que ele teve ontem, né? E ele venceu Alckmin no primeiro turno, não venceu no segundo turno em São Paulo de 2002, tá? Então não foi um desempenho ruim. A votação de Haddad em São Paulo foi a maior desde eleição casada presidente e governador. Isso acontece desde 94. Então, de 94 para cá, um candidato ao governo do PT nunca teve uma votação maior do que Haddad teve ontem. Então, isso é relevante. A bancada de deputados estaduais do PT foi a maior, 18 deputados estaduais, se eu não me engano, eleita até agora, né? E a de federal manteve, né? Enfim, já elegeu no passado mais federais, mas de qualquer modo manteve agora. Então não foi um desempenho ruim. Eu queria chamar a atenção, Mário Vitor, né? Você olha o mapa da capital, São Paulo, e você vê direitinho que ele segue o padrão clássico de votação de tudo que já aconteceu no município de São Paulo. Na periferia mais pobre, Zona Sul, Zona Leste, né? O PT vencendo, e na parte central de São Paulo, as áreas mais ricas, Bolsonaro vencendo. Então, os pobres dando vitória ao PT e os não pobres dando vitória a Bolsonaro. Pois bem, você olha o mesmo mapa da cidade do Rio de Janeiro, acontece o contrário. Lula venceu nas áreas mais ricas e nas áreas mais pobres do Rio de Janeiro, da capital, Bolsonaro venceu. Tá? Então, isso daí, olha aí, exatamente. Isso daí é o resultado, né? Então, é o resultado que você imagina, o resultado que sempre acontece no município de São Paulo. O município de São Paulo é uma espécie de cruz nos extremos, estão as partes mais pobres e no centro ali a parte mais rica. E o Rio de Janeiro é meio que um retângulo, né? Um retângulo meio torto assim, e você tem a Zona Sul, e a Zona Sul, ela votou, ela deu vitória a Lula, né? Isso daí é uma coisa para ser refletida, né? Por que os pobres, né, a população mais pobre do Rio de Janeiro, abandonou a esquerda e foi votar na direita, e não é qualquer direita, é uma extrema-direita. Né? Eu não viria aqui com uma explicação muito fácil, né, do tipo igreja evangélica somente, milícia somente. Né? Eu acho que provavelmente tem uma soma de fatores. Minas Gerais, o resultado em votos válidos de ontem de Minas Gerais é um resultado praticamente idêntico ao resultado nacional. As pesquisas davam uma vantagem para Lula maior em Minas Gerais, né? Mas acabou não acontecendo, mas Lula teve uma vantagem em Minas. Né? E é idêntico, né? Sei lá, nos décimos é um pouco diferente. Né? Então, Minas, o Brasil reproduziu o resultado de Minas, ou Minas reproduziu o resultado do Brasil. Né? Então, eu acho que esses 3 estados, né, vão ser muito importantes no segundo turno. Né? E com essas particularidades. Olha, no passado, excetuando a eleição passada e essa, a vantagem de votação, o PT chegou a perder no Rio lá atrás, mas sempre ele perdeu de muito mais em São Paulo do que no Rio. Na eleição passada, no segundo turno, Bolsonaro e Haddad, a vitória de Bolsonaro no Rio foi 1/10 maior do que a vitória de Bolsonaro em São Paulo, na passada. Agora, foi 3, 4 pontos. Né? É uma diferença, sim. Vai entender, né? Como eu digo, isso aí é necessário, né? De novo, não é algo simples. Né? Eu acho que isso pelo resultado do crescimento no Rio? Não, a vantagem de Bolsonaro sobre Lula na urna, no Rio, foi 4 pontos maior do que em São Paulo. São Paulo foi 7, no Rio foi 11. Quando tinha sido 1/10 na passada.
1 décimo na passada, no segundo turno, e nas outras era o contrário, né? Era em São Paulo que dava uma vantagem maior para o candidato contrário ao PT. Então, houve uma inflexão do Rio de Janeiro, né? Uma inflexão importante no Rio de Janeiro, que eu acho que combina, talvez, causas históricas recentes da política com mudanças mais estruturais da sociedade fluminense. Não sei, eu estou aqui trazendo uma hipótese, mas é algo que é preciso se debruçar. E Minas Gerais, eu acho que, de novo, Minas Gerais vai ser o estado-chave dessa eleição. Eu diria assim, Minas Gerais e São Paulo, pelos tamanhos, óbvio, né? E Minas Gerais por conta dessa maior proximidade entre Lula e Bolsonaro. Né? Foi surpreendente que Lula não tivesse aberto uma vantagem maior, surpreendente comparando com as pesquisas, em Minas. Né? Então, isso foi surpreendente. O Miola e Alberto, o que vocês acham do que vem por aí? Entende? Depois a gente passa para o Rio Grande do Sul. Não, vamos falar do Rio Grande do Sul, Miola. Vamos falar do Rio Grande do Sul. Depois a gente fala do apoio tucano possível em São Paulo, né, do Rodrigo Garcia, e do apoio do PT ao Rio Grande, do PT ao PSDB no Rio Grande do Sul, que são oportunidades que se apresentam racionais e naturais, pelo menos no papel. Mas será que vão acontecer mesmo? O que te pareceu o desempenho no Rio Grande do Sul, e com a eleição também do Mourão e o caso do Preto quase chegando ao segundo turno, por muito, muito, muito pouco não chegando, o Olívio ficando de fora. O que te pareceu? Olha, Mário, a impressão que eu tenho aqui é que nós tivemos mais de uma eleição dentro da eleição. Né? A eleição, por exemplo, para o Senado, né? Ela vinha se desenhando, né, com uma larga vantagem do Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores, em relação ao Hamilton Mourão e também a Ana Amélia Lemos, os dois candidatos, né, do campo, digamos, conservador, reacionário. Nas pesquisas, né? Nas pesquisas, e de qualquer maneira, assim, se tu observar a trajetória do Olívio na política gaúcha, ele nunca teve um desempenho inferior a 35%. Né? Ele, Olívio Dutra, né, com seu ativo eleitoral superior ao próprio partido. Né? PT, em regra, ao redor de 23%, 25%. Ele vinha com esse patamar e nos últimos dias houve uma movimentação que tem se mostrado nas últimas eleições, né, um processo muito corrente aqui de um agrupamento, um ajuntamento do bloco dominante, né, que faz ordem unida contra, né, os candidatos de esquerda, especialmente os candidatos do PT. Isso aconteceu, por exemplo, na eleição de 2020, com a renúncia do candidato José Fortunati, para beneficiar o então candidato Sebastião Melo, do MDB, que hoje é prefeito da cidade, e derrotar, então, a candidata Manuela Dávila. E aconteceu exatamente isso aqui em relação à eleição do Senado, que foi uma eleição que teve um dinamismo próprio. Houve a desistência de uma candidatura de uma policial militar, que ela renunciou à candidatura em apoio ao Mourão. Isso foi uma espécie de um sinal dado para um deslocamento de votos e um abandono da candidatura da Ana Amélia Lemos. Né? Eu vejo muito por aí a eleição do Senado, com desempenho extraordinariamente positivo de parte do Olívio Dutra, né, mas uma votação superior do Mourão, que chegou a quase 45%, 42% dos votos. Então, uma eleição muito singular essa ao Senado. O Olívio, até últimos dias, vinha ponteando as pesquisas. No governo do Estado, né, eu acho que existem ainda situações a ser melhor apuradas. Né? Por que isso? A tendência seria, né, de que houvesse uma polarização entre o petismo e o bolsonarismo. E, portanto, essa réplica da polarização nacional poderia beneficiar o candidato do PT, Edgar Preto. Há um aspecto adicional do meu ponto de vista, e eu acho que ele está confirmado pelo desempenho negativo que teve o ex-governador Eduardo Leite, que o Leite sempre se manteve ponteando as pesquisas, inclusive com
figurando com mais de 35%, 38% nas pesquisas, mas ele termina a eleição praticamente empatado por 2.200 votos acima da votação do Edgar Preto, com 26% dos votos. Né? É um candidato, né, que nunca foi efetivamente atacado durante o processo eleitoral, que tem uma candidatura muito débil pelo seu governo, a sua trajetória, né, e determinadas características que o tornava a sua candidatura muito débil, né, e ele teve uma queda, e eu até apostava que haveria possibilidade, diante dessa recuperação do terreno eleitoral do Lula e do PT no Rio Grande do Sul, que o Edgar Preto pudesse acompanhar essa trajetória, né, ascendente que teve o Lula aqui. O Lula fez aqui no estado 42%, para teres uma ideia aqui para vocês ter um termo de comparação, em 2018 Haddad fez aqui 23%, 24% dos votos. E o candidato, então, Miguel Rosseto, no primeiro turno, terminou com 19% dos votos, ou seja, havia uma proximidade, né, de desempenho eleitoral, a vinculação das duas campanhas. Aqui não aconteceu isso dessa vez. Né? O Edgar Preto não conseguiu, embora seja um candidato muito qualificado, né, e com uma boa capacidade político e pessoal, né, ele não conseguiu se identificar, ele não é muito conhecido no Estado. Quanto o Lula teve? Quanto o Lula teve? 41%, 42% aqui, e o Bolsonaro 49%. O que não deixa de ser, em certo sentido, surpreendente, porque as pesquisas indicavam um relativo equilíbrio, inclusive com circunstâncias com o Lula levemente à frente do Bolsonaro. De qualquer maneira, esse desempenho que se teve neste ano, ele recupera, não é, um desempenho histórico tradicional que o PT tinha aqui no Estado. Né? Ele sai daquela depressão de 2018 e recupera esse terreno. Em relação ao que vai se dar o desdobramento disso para a eleição nacional, ainda está em aberto, aqui não teve nenhuma declaração, o anúncio de posicionamento de parte da coordenação da campanha do Edgar e do Partido dos Trabalhadores e dos partidos que compuseram essa frente, mas evidentemente que é um segundo turno, embora haja uma grande, digamos, oposição de parte das esquerdas ao governo Eduardo Leite, diante da circunstância histórica que nós vivemos, de um enfrentamento de uma eleição que não é uma eleição típica, nós estamos falando aqui de uma sobrevivência da democracia, e esse estágio que nos encontramos de uma disputa entre fascismo e democracia, eu acho que isso vai impor, o próprio Lula vai impor aqui, digamos, um debate diferenciado sobre o que fazer. Qual é o problema que eu estou acompanhando? Que é o Eduardo Leite, ele tem manifestado, pelo menos nessas primeiras 24 horas, ele manifestou uma certa resistência, né, se dando ao luxo de talvez recusar um apoio formal, mas uma resistência em assumir a candidatura presidencial. Ele quer ficar numa espécie de um limbo, não é, uma independência absoluta, não é, diante do candidato do Bolsonaro, que é o Onyx Lorenzoni, que é um notório bolsonarista, ex-ministro, etc., e tem todas as credenciais, digamos assim, né, do Bolsonaro. É uma situação contraditória e difícil para o Eduardo Leite, porque ele tem como seu vice-candidato um representante do MDB, que é do partido da Simone Tebet, e por outro lado, a Simone Tebet tem como sua vice a Mara Gabrilli, que é do partido dele. Né? Então, uma certa lógica política e eleitoral diria que seria recomendável, não é, ele se vincular, acompanhar pelo menos a Simone Tebet na sua orientação para o segundo turno e buscar a única forma de apoio que ele tem de acrescentar eventualmente uma possibilidade eleitoral é buscar um apoio da esquerda gaúcha, que ficou praticamente empatada com ele no segundo turno. Eu acho que nas próximas horas a gente vai ter um cenário mais desenhado a esse respeito para saber, né, qual vai ser o desdobramento concreto e aqui a dinâmica de segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Só completo aqui para dizer, há um crescimento não em patamares que já se chegou aqui do desempenho especialmente do PT, né, mas há um desempenho muito importante. O PT ampliou em 2 cadeiras a representação na Câmara dos Deputados, passou de 5 para 7 na federação, 6 do PT e 1 do PCdoB, e na Assembleia Legislativa Gaúcha passou de 9 para 12, né, sendo 11, né, deputadas e deputados do PT e uma deputada, né, que faz parte da federação do PCdoB. Então houve uma ampliação dessas representações e também a eleição, né, de figuras desconhecidas, algumas delas, um fenômeno um pouco semelhante ao que aconteceu em 2018, né, e também, né, um crescimento desse setor, digamos, mais extremista da política e uma compressão do desempenho dos partidos tradicionais que perderam muito. O PSB, por exemplo,
no campo de centro-esquerda ou centro-direita, que as características do Estado, fez uma aposta errada aqui através do Beto Albuquerque, e o partido perdeu deputados, mas o PDT perdeu muitos deputados, né, e o MDB também perdeu muitos deputados. Bem, Alberto Carlos Almeida, por favor, a situação gaúcha, de que lhe parece, para onde vamos evoluir no Rio Grande do Sul, e essa espécie de toma lá da cá, e essa espécie de negociação que envolve esses dois estados e que aparentam situações espelhadas, não é? De candidatos que precisam recolher apoios mútuos e que podem, vamos dizer assim, se beneficiar desses apoios, às vezes até não necessariamente desejados, segundo, se a gente for analisar a tradição do comportamento dos partidos. E a própria identidade dos partidos também. O caso de São Paulo, eu queria que você também avaliasse São Paulo avaliasse também São Paulo. O que aconteceu em São Paulo pode ser qualificado como uma derrota? Haddad tem alguma coisa a lamentar do que aconteceu em São Paulo? Ou se pode dizer que não, que foi uma campanha que não prejudicou, que não tirou votos, por exemplo, do presidente Lula, que não prejudicou, que não faltou ao presidente Lula nessa quantidade pequena que lhe restava para conseguir o resultado no primeiro turno. Esses dois aspectos eu queria saber a sua opinião a respeito. Antes disso, eu queria só dizer o seguinte, tem muitas manifestações aqui, eu já vou lê-las assim que o Alberto responder a esse problema que eu coloquei para ele. Mário Vitor, no caso do Rio Grande do Sul, você tem, se você somar os percentuais do segundo e terceiro colocado, dá mais de 50%. Eu sempre trabalho, a princípio, a não sei que você me mostre que aquilo não vai acontecer, mas a princípio, os candidatos que vão para o segundo turno, todo mundo que votou nele, todo mundo, 99%, 98%, enfim, um percentual altíssimo de quem votou naquele candidato em primeiro turno vai repetir o voto no segundo turno. Muito difícil que isso não aconteça. O mais difícil é votar no primeiro. Você foi lá, digitou o número, apertou o confirma. Você venceu a barreira mais difícil. No outro é só repetir. Então, utilizando esse raciocínio, o Eduardo Leite preservaria os votos que teve e os votos do Edgar Preto, quer dizer, eles não iriam para um candidato bolsonarista. Eduardo Leite não tem como ir para o colo do bolsonarismo, já está ocupado. É um ex-ministro de Bolsonaro. Ponto final. Ele não tem para onde ir. Isso é uma questão lógica. E o voto petista teria muito mais facilidade de ir para um Eduardo Leite do que ir para um candidato bolsonarista. Eduardo Leite pode ter mencionado alguma resistência, mas tudo isso também, muitas vezes, são os próprios políticos se comportando publicamente para se cacifar, aumentar o poder de barganha. Vamos ver se é isso mesmo. Mas é muito comum que seja assim. Então, na minha visão, eu acho que Onyx é favorito, sim. Porém, se Eduardo Leite tem alguma chance, ele tem que costurar muito bem uma aliança com o PT. Ter o apoio do PT local e, obviamente, vai ter que caminhar com Lula, vai ter que ser o palanque de Lula no Rio Grande do Sul. Isso pode colocar em risco alguns votos que Eduardo Leite conseguiu? Claro que pode, não tem a menor dúvida. Mas ele tem que fazer uma conta, ele perdeu alguns votos que ele conseguiu e tentar trazer todos os votos, ou praticamente quase todos os votos, do Edgar. Tá? E aí você vai ter moedas de troca para isso. Então você tem Pernambuco, que o PSDB está no segundo turno, eu acho que o compromisso do PT com a Marília Reis é muito forte, não sei se ali não é simples, o PSDB foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraíba. Paraíba é o filho do Cássio Cunha Lima, o Pedro Cunha Lima, eu acho que é um estado com menor densidade eleitoral, então é difícil entrar numa barganha. E tem São Paulo. São Paulo tem um quadro que o PSDB, pela primeira vez, não vai disputar o segundo turno numa eleição. Rodrigo era um PSDBista de 25ª hora, ou seja, não era um tucano, mas foi abraçado pelo partido. E você tem quadros tucanos, economistas conhecidos dentro do seu governo, ocupando secretarias, ocupando outros cargos, digamos assim, era o último bastião do PSDB.
né, qual foi o problema de São Paulo? É que Haddad, né, fez a leitura que seria mais fácil derrotar Tarcísio no segundo turno do que Rodrigo. E aí decidiu atacar Rodrigo no primeiro turno. Isso está muito recente. Não que esse tipo de ressentimento não seja equacionado, né? Ele mas de um primeiro para o segundo turno não é trivial. Então você tem uma mágoa de Rodrigo por esses ataques, né? E isso faria parte, digamos assim, da barganha do Rio Grande do Sul, colocaria na mesma mesa. Faz parte, viu, Mário Vitor? Eu vi que você falou aí, toma lá da cá, muitas vezes essa pode ser uma expressão um pouco pejorativa, mas em política tem que ter negociação, não tem jeito, né? Um acordo é bom em política quando os dois lados ficam parcialmente felizes e parcialmente tristes. Um acordo que só um lado gosta e o outro lado desgosta não é um acordo sustentável. Então, todo mundo tem que ganhar e perder num acordo. E PT e PSTB podem ganhar e perder num acordo que coloque na mesa as situações de Rio Grande do Sul e de São Paulo juntas. Muito bem. Eu queria, antes de a gente passar para o próximo ponto, nós temos vários pontos aqui. 1, Ciro e Tebet. 2, como é que fica o Senado e esse Senado se acredita que essa convicção que se formou a respeito de pautas muito regressivas no Senado, como, por exemplo, cassação de ministros do STF, impeachment de ministros do STF, vão vingar. E 3, se a gente pode confiar nas pesquisas no segundo turno, e como é que vai ser o segundo turno. Acho que não vai dar para a gente tratar de tudo, e, além do que, eu tenho que falar do Leonardo Valente. O antipetismo atual, o antipetismo ainda é um forte ponto a ser combatido para alavancar o segundo turno. Verdade. Como rebater ao ser chamado de ex-presidiário? Eu creio que o Leonardo fala de coisas como ser chamado de ex-presidiário, não é a única expressão que se usa, e muitas vezes se questiona se a maneira como o Lula tem respondido a isso é a mais efetiva ou não, se pode ser melhor, esse tipo de coisa. Mas vamos ver Ciro e Tebet. Vocês, eu não sei quem pode responder, talvez o próprio Miola. Ciro e Tebet, você considera que são negociações já tidas? E mais, se você considera, Miola, que os eleitores é que vão decidir isso e não necessariamente Ciro e Tebet de forma individual. Digamos, o postulante a um cargo, o candidato, ele não é detentor, né, da titularidade do voto dos eleitores às eleitoras. É evidente que ele pode sugerir, encaminhar e influenciar as escolhas, né? Eu acho, né, e os anúncios que foram feitos, os primeiros sinais que eu pude observar de parte a parte, né, em relação a Simone Tebet, me passa a impressão, né, de que ela já tem uma convicção sobre a atitude a tomar no segundo turno, e o comportamento dela durante o primeiro turno, né, que foi um comportamento, digamos, muito honrado, né, de cavar um espaço próprio, de se afirmar como uma candidata que disputava um lugar ao sol para ir ao segundo turno, mas ela teve uma atitude bastante crítica, né, uma postura muito crítica em relação ao Bolsonaro. Também foi muito dura em relação ao ex-presidente Lula, né, mas no nível, né, da crítica política contundente e não nos mesmos termos que fez em relação ao Bolsonaro. Acho que o tema democrático, né, e essa situação de urgência do nosso país, os riscos que nós estamos correndo, né, e essa situação de ameaça real que o país sofre, acho que mobiliza muito, né, o campo de interesse da Simone Tebet. Parte do MDB, inclusive, já nem a acompanhou no primeiro turno, né, já estava vinculada à campanha do Lula, não só apoiando, mas trabalhando conjuntamente com a campanha do Lula nas eleições de governadores, senadores e deputados e deputados, né? Então, eu acho que é uma tendência natural que o PT, que o MDB majoritariamente, né, ele passe a apoiar, né, declare um apoio ao ex-presidente Lula. A situação do Ciro,
eu acho que são duas camadas distintas, o Ciro Gomes, né, enquanto persona, né, e o PDT. Eu acho que o Ciro, ele já teve, como a gente comentou anteriormente, sofreu uma desidratação, houve já, por conta da sua campanha, que foi uma campanha super bolsonarizada, né, e ele acabou já sofrendo uma erosão de votos que se transformaram em votos úteis antipetistas que foram para o Bolsonaro. Né? Agora, parte dos votos que ele ainda preservou, esses votos eu entendo que eles estão ainda, que é cerca de 3,04%, são votos que estão ainda em disputa, e aí quando a gente entra num diálogo interpartidário institucional, né, com o PDT, com setores trabalhistas, né, brisolistas, né, e pedetistas e ex-pedetistas históricos, eu acho que o papo é outro. Né? É uma tendência de que o PDT majoritariamente, né, declare apoio ao Ciro, se não institucionalmente, ao Lula, perdão, se não institucionalmente. Ontem o Ciro fez uma afirmação que não dá para tomar pelo valor de face, mas ele menciona, né, que nunca tinha visto uma situação nos seus 50 e poucos anos de atividade pública, uma situação tão grave como essa que nós estamos vivendo no nosso país. Não sei exatamente a que ele se referia, porque o Ciro é uma situação, digamos, ele é movido por uma atitude meio figadal, mas se a gente puder interpretar ao pé da letra, tem uma certa equivalência com a preocupação que fala a Simone Tebet, naturalmente isso inclinaria, então, um apoio ainda que crítico e contrariado dele ao Lula. Mas eu acho que o Ciro ele tem um problema muito sério, que a possibilidade do Ciro influenciar os votos tradicionais do PDT, né, do campo do brisolismo, né, histórico, do trabalhismo histórico, se reduziu muito por conta do comportamento dele, da trajetória que ele vem tendo no último período, especialmente na linha de condução da campanha. Então, eu acho que o PDT, independentemente do Ciro, e a base popular do PDT, né, tenderá a votar no ex-presidente Lula. Muito bem. Muito bem. Roberto Carlos Almeida, para complicar sua vida ainda mais, né, nessas questões tão simples, coloca, se você puder, em porcentagem, as chances do presidente Lula ganhar no segundo turno, as chances do Haddad vencer, ou do Tarcísio vencer, e as chances por exemplo, do Jerônimo vencer na Bahia. O Mário Vitor, o Jerônimo ficou a 0,55% de vencer. Né? A campanha foi muito curta. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, se a campanha tivesse sido longa, como foi em outros anos, acho que já teria decidido. Então, o Jerônimo caminha para vencer. Né? No caso de São Paulo, né, eu publiquei um livro há 4 anos atrás, O Voto do Brasileiro, no qual eu comparo São Paulo com a Baviera, em duas características muito parecidas. A Baviera é o estado mais rico da Alemanha. Quando saiu do pós-guerra, somente uma eleição a esquerda venceu na Baviera. Foi a primeira eleição do pós-guerra. Ganhou um candidato à social-democracia. Depois, a eleição seguinte, até hoje, só ganha a direita na Baviera. Eu acho que São Paulo tem um perfil desse tipo. Não tem a ver com os candidatos. Repito, o desempenho de Haddad foi muito bom. Ele é um bom candidato para São Paulo, ele tem essa imagem de um tucano, né? Mas tem mais a ver com a demografia de São Paulo, com a estrutura social de São Paulo. É muito difícil para o PT vencer em São Paulo. Talvez o PT tivesse que, em alguma eleição, tomar a seguinte decisão: eu irei apoiar um candidato de outro partido, na tentativa de vencer São Paulo, de chegar no governo de São Paulo. Não sei, estou aqui pensando alto, pensando conceitualmente. Então, eu acho pequena a chance de Haddad vencer, né, como é pequena a chance de alguém de esquerda vencer o governo da Baviera na Alemanha. No caso da eleição presidencial, eu acho que são elevadas as chances de Lula vencer. Sei lá, 80%. Né? Se eu disser 70%, já cai bastante, tem 30% de Bolsonaro vencer. Eu diria que neste momento de largada, né, é 80%. Eu mudaria para 70% só se uma pesquisa indicasse mais dificuldade que eu imagino. Eu imagino meio que um placar, né, um número mágico, numa primeira pesquisa, de 54 para Lula, 46 para Bolsonaro, algo por aí. Né? E com uma rigidez muito grande, quer dizer, acaba sendo um resultado rígido. Tá?
Então, assim, eu acho que Lula caminha para vencer, Jerônimo caminha para vencer e Tarcísio caminha para vencer. Tá? Eu só queria falar uma coisinha da Simone Tebet que eu acho que foi interessante, viu, o Mário Vitor? Simone Tebet, na declaração dela, ela disse assim: estou decidida, já sei o que vou fazer. Então, ela jogou a responsabilidade, ela simplesmente está dizendo para os presidentes dos 3 partidos que apoiaram, o partido dela, o MDB, PSDB e Cidadania, diz: olha, a minha decisão não depende de vocês, eu já sei o que eu vou fazer. Acabou. Né? Vocês que se virem. Né? E ela até pediu que eles fossem rápidos. O Ciro, eu tenho uma pequena preocupação, porque o Ciro disse que o momento é grave, mas e daí? Né? Se ele for apoiar o Lula, dizendo o seguinte, você está vendo, o Ciro o tempo inteiro vem atacando o Lula, Lula é ladrão, Lula é ladrão. Se ele disser o seguinte, Lula é ladrão, mas mesmo assim eu apoio, o PT não vai querer esse apoio. O PT vai dizer para o Ciro o seguinte, já que você acha Lula ladrão, vai lá fazer campanha para Bolsonaro. Ponto final, não tem conversa. Né? Na verdade, Lula, para ter o apoio de Ciro vai ter que vir nos seguintes termos. Tenho discordâncias com Lula, discordâncias de programa de governo, elaborei um, porém o momento é grave e mesmo tendo essas discordâncias, apoiarei Lula. Eu acho que isso não significa que os eleitores, eu concordo com o Miola, significa que seus eleitores, por causa do apoio, irão votar. Os eleitores vão fazer o que eles quiserem, mas simbolicamente a foto de Lula com Simone, a foto de Lula com Ciro, né, eventualmente até a Soraya, né, a senadora Soraya, ela é importante. Né, ela é importante, ela traria uns votinhos. Então, eu acho que isso deve ser buscado. Né? De novo, eu acho que a Simone é líquido e certo. Ciro e Soraya Tronic, eu não tenho certeza. Alberto, aqui no comentário, as pessoas estão falando que o nível de abstenção é muito grande. E abstenção branco e nulo se aproxima de 30%. E elas falam que ainda aí há muitos votos a conquistar e que não se pode considerar essa distância em relação ao Bolsonaro e, principalmente, em relação à vitória, como dada. Que ela precisa ser modificada, ela ainda há uma disputa em torno desse, digamos assim, não voto. E, Miola, essa questão que eu coloco, isso é relevante ou a abstenção tende a se manter no segundo turno? E se a gente pode confiar nas pesquisas agora para o segundo turno, dada a instabilidade que o resultado de ontem gerou em relação ao crédito que a maioria delas, pelo menos, obteve? Miola. Olha... Ou Alberto, tanto faz. Pode ir, Alberto, vai. Começando pela sua segunda pergunta das pesquisas, né? O Mário Vitor, é o que a gente tem, né? Fazer o quê, né? Todo mundo vai ficar com o pé atrás agora, não tem a menor dúvida com relação a isso. Mas, ainda que nós tenhamos essa, digamos assim, essa visão um pouco mais cética da qualidade das pesquisas, a gente só tem elas, né? Então a gente vai ter que seguir, né? Não tem muito jeito, né? Com relação à abstenção, eu queria chamar a atenção para o seguinte: a abstenção ela é muito rígida. Tá? A menor abstenção que a gente teve foi na primeira eleição após a ditadura militar, 12%, tanto no primeiro quanto no segundo turno, eleição que Collor venceu. Tá? Desde lá, a menor foi 17%, não me recordo exatamente o ano, eu tenho aqui nas minhas bases de dados, foi 17%, e a maior foi 21%. Tá? Nessa eleição agora, em primeiro turno, a gente teve 20,9% e na anterior foi 20,3%, quer dizer, ficou na casa dos 20%. Tá? Digamos assim, a gente pode arredondar. 17% foi no primeiro turno de 2006. Tá? Então, vamos arredondar essa abstenção para 21%. Tá? Em segundo turno, a abstenção tradicionalmente é um pouco maior, não muito maior, um pouco maior. Né, em 2006, né, em 2010, 2006, ela foi 17 no primeiro, 20 no segundo. Né, nas últimas 3 eleições presidenciais, 10, 14 e 18, ela foi 21. Tá? Ela permaneceu em 21. Então, a minha expectativa é que a abstenção seja muito semelhante, vamos dizer 1 ponto, 2 pontos maior do que a abstenção no primeiro turno. Porque tem isso. Meu candidato não foi para o segundo turno, eu não vou votar. Né? Então você tem essa abstenção.
Né? Então, ela tem uma rigidez muito grande. Você não consegue diminuir a abstenção, não tem uma mágica. Por favor, vão votar. As pessoas não vão. Né? É porque a abstenção, o grosso dela tem a ver com a mudança do domicílio. A pessoa se muda de casa e não muda o título. É basicamente isso. Eu gastaria energia tentando levar os votos de Simone e de Ciro para Lula. Tá? Eu acho que isso é uma energia mais bem gasta, um tempo de propaganda mais bem gasto, do que tentando levar as pessoas para votar. Muito bem. Miola, te impressiona essa situação gerada pelas pesquisas, esse descrédito, mas, como diz o Alberto, realmente, como nós vamos fazer a partir de agora, não é? Se não, confia nelas, elas são as que nós temos, né? E talvez elas possam... Não é, Alberto? Aí também tem a questão seguinte, que no segundo turno é mais simples fazer pesquisa do que no primeiro, não é? Porque o número de candidatos se restringe. Miola. Elas têm acertado mais no segundo que no primeiro. Olha, nós já tivemos situações de pesquisas grosseiramente manipuladas, né? Não é o caso dessas de ontem aqui, né? Mas assim, eu já vi situações aqui, por exemplo, em 98, né, o ex-governador Brito do MDB, ele dormiu sábado à noite, sexta-feira à noite, com 10 pontos na frente do Olívio Dutra na pesquisa e terminou domingo à noite 2 pontos atrás do Olívio Dutra, né? Mas isso eram manipulações grosseiras. O que eu acho que aconteceu, eu não vejo, em que pese, digamos assim, sempre a gente tem que ter muita prudência e cautela em identificar, analisar pesquisas, porque elas têm o seu tempo de realização, elas são datadas e estão determinadas por um dinamismo muito singular e específico e temporalmente determinado, mas essas pesquisas desses últimos dias, últimos meses, elas vêm retratando um cenário que se confirmou, do meu ponto de vista. Há uma única discrepância aqui, né, que é o desempenho interno daqueles que não votariam no Lula. Porque assim, a grande preocupação que se teve nos últimos dias, né, ou pelo menos a aposta para saber se a eleição seria resolvida já em primeiro turno ontem, ou se haveria uma eleição em 2 turnos. Né? Isso que estava, o que mobilizava os interesses e atenções. E no interior dos votos não lulistas, né, que houve esse dinamismo. E esse dinamismo ele pode se explicar, em certo sentido, né, por uma migração que houve nos últimos dias, conforme a gente vem conversando, né, dos votos da Simone Tebet e do Ciro Gomes para o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha nas pesquisas, né, cerca de 38% dos votos válidos, e ele terminou a eleição com 43% dos votos válidos. Por outro lado, o Ciro e a Simone, eles ostentavam ao redor de 12%, juntos somados, e eles terminaram a eleição com 7%. Só que a gente tira 5%, não dá para fazer uma transferência automática, mas isso nos autoriza a intuir, não é, que houve essa migração já em primeiro turno pelas razões que nós conversamos aqui. E de parte do Lula, o que estava posto era a possibilidade do Lula, não é, por uma escassa margem, já ser eleito em primeiro turno. Então o Lula oscilava entre 48 e 51%. E isso se expressou. Eu não estou... Eu estou falando aqui de pesquisas cuja metodologia é semelhante, Datafolha, IPEC, Vox Populi, etc., né, que são pesquisas com inquéritos presenciais, questionários presenciais, não telefônicos, e elas vinham apontando esse cenário. Tem um aspecto particular, e eu presenciei isso, porque tem uma pessoa que trabalha em institutos de pesquisa, inclusive foi ameaçada, né, quando realizava a sua pesquisa, que ela me disse que há uma recusa, uma orientação geral feita pelos bolsonaristas, uma espécie de uma ordem de comando que orienta as pessoas a não responderem a pesquisas. Então se a gente pode dizer que se isso for um fenômeno não universal, né, amplamente disseminado, mas se ele é um fenômeno, ainda que residual, que ele possa ser identificado, isto ocasionaria uma espécie de uma subnotificação dos votos bolsonaristas, né? Então, eu ouvi isso, e inclusive algumas semanas atrás, se vocês recordarem, né, teve uma entrevistadora do Datafolha que foi agredida e ameaçada de morte por um bolsonarista. Mas eu acho que, de maneira geral, né, as pesquisas, né, o que orienta uma eleição não é a pesquisa. A pesquisa ela é um instrumento de avaliação, né, que deveria, inclusive, ser usado de maneira mais restrita, não é, sobretudo as pesquisas qualitativas, mas elas não são prognóstico. Mas essas pesquisas, em termos de uma tendência geral, de uma perspectiva de uma dinâmica que estava posta, na minha opinião, eu acho que elas tiveram uma resultante, não é, muito
realista sob o ponto de vista dos resultados finais. O que houve foi esse pequeno movimento interno, né, dentro do campo dos votos não lulistas, que se manifestou da forma como eu comentei aqui. Muito bem, chegamos ao final do nosso horário, não das nossas questões, muito longe disso. Eu queria agradecer muito a presença do Jefferson Miola, não é? Do companheiro Jefferson Miola, uma conversa sempre muito rica, e do Alberto Carlos Almeida, um privilégio, não é? Generoso a presença também do Alberto Carlos Almeida com suas informações e suas análises tão ricas. Eu espero que a gente consiga, Alberto e Miola, repetir esse encontro proximamente, para a gente ir avaliando o quadro como ele evolui. Da minha parte, seria realmente uma grande oportunidade, e eu gostaria muito de fazer isso. Alberto, suas palavras finais. Olha, o Mário Vitor, Miola, eu agradeço muito aí o seu convite, foi um prazer, eu nunca tinha debatido aí com o Miola, foi uma conversa muito agradável, né? Eu acho que muito estimulante. E é isso, né? Concluir, né? É claro que uma eleição, né, a gente nunca diz que alguma coisa não pode acontecer. Né? É possível o Bolsonaro vencer? Teoricamente, é possível. Né? Agora, continua sendo bastante improvável. Lula é muito favorito, Lula é favorito para vencer. Então, basicamente, gostaria de concluir falando isso. Muito bem. Miola, muito obrigado e uma boa tarde para você. Obrigado, um abraço grande para ti, Alberto Carlos, um grande prazer ter estado aqui contigo e com o Mário Vitor. Um abração para vocês, boa tarde. Fiquem agora com o Marcelo Auler, que vai conversar com o Fernando Peregrino, mestre e doutor pela COP da UFRJ, sobre a situação na eleição do Fluminense, na eleição do Estado do Rio de Janeiro. Grande abraço, tchau, tchau, muito obrigado.